significativa, que contenha gêneros que estão, assim, perto dele, que circulam em seu contexto social. O segundo, habilidades e procedimentos. O aluno precisa saber fazer os conteúdos conceituais. Ele precisa saber o porquê. Ele precisa saber como se faz os conteúdos procedimentais. Como se faz uma carta, um bilhete, como se faz um relatório, como eu consigo compreender e analisar um gráfico, uma tabela. O terceiro, as linguagens. O aluno precisa conhecer a linguagem específica de cada contexto. O aluno precisa ser capaz de se apresentar-se oralmente em situações informais, em situações formais. Ele precisa ser capaz também de se apresentar por escrito. Utilizar a linguagem de acordo com cada contexto. O quarto, os valores culturais. O sujeito deve saber e compreender qual o dialeto de maior prestígio na sua sociedade. E qual lugar ocupa o seu dialeto dentro da sociedade? Que critérios foram usados para esse julgamento? O quinto, a eficiência. O professor deve explorar a capacidade do aluno da leitura e da escrita, inclusive nas provas. Nós vemos então que o aluno ele precisa não somente sair da escola cheio de capacidade, de conhecimentos, de conteúdos, de habilidades, mas ele precisa ser competente, sair cheio de competências. Para quê? Para lá fora ele poder usufruir disso, lá fora ele saber usar a linguagem na leitura, na escrita, nos diversos contextos, naquilo que será imposto a eles, nas dificuldades, nas situações complexas. Próximo tópico nosso é o letramento e a alienação. O letramento, ele não procura somente investigar as pessoas que são alfabetizadas. Ele procura também investigar os que não são alfabetizados. Ele sai do âmbito individual e ele se concentra no social. Aí existe um processo de distribuição não homogêneo do conhecimento, que produz tanto a participação quanto a exclusão. O lugar da escrita na sociedade, ele está associado ao desenvolvimento cognitivo, ao desenvolvimento social e cultural dos povos. A escrita ela traz consequências tanto ao grupo ao qual ela está sendo introduzida, tanto para aqueles que já utilizam. Uma pessoa que sabe ler e escrever e que se apropria dessa escrita e da leitura no seu cotidiano, ela é uma pessoa diferente, com um modo de viver diferente, ela se porta diferente com os outros, no contexto em que vive, na sua cultura, na sua sociedade. Assim, a Vera Verdiane Tufos, ela vem nos questionar sobre o fato do letramento, não para a sociedade, para aqueles que detêm o poder, os dominantes, mas sim para os marginalizados e para os dominados, as classes subalternas. Porque em uma sociedade altamente letrada, nós verificamos a sofisticação dos meios de comunicação, dos modos de produção, das demandas cognitivas, o desenvolvimento científico, tecnicológico. E aí? Como ficam em meio a essa sociedade os não alfabetizados? Que influência isso traz para eles? Esse desenvolvimento causa, nesses indivíduos, aliena quanto à sua historicidade e à sua cultura. Muitas vezes, a consequência do letramento faz com que as pessoas de grupos sociais não alfabetizados, elas deixem o seu conhecimento, abram mão mesmo do seu conhecimento, da sua cultura. Mas e aí? Uma pessoa não alfabetizada, ela não traz nenhum tipo de conhecimento? É claro que ela traz. A gente pode ver um lavrador que cresce em meio à terra, à colheita. É claro que ele sabe ali como plantar, como proceder, o tempo certo de colher. Ele tem o conhecimento da sua vivência, do seu habitat. Um outro exemplo disso, a gente vai trazer um pequeno vídeo agora, que traz um trechinho do filme Central do Brasil. Enquanto eles preparam o vídeo, eu também me lembrei da mensagem de Paulo Freire à canoa. Paulo Freire traz, que um barqueiro, ele leva pessoas de uma margem do rio para outra margem. E certa vez, ele leva uma professora e um advogado.
Enquanto eles estão ali a chegar a outra margem, o advogado pergunta. Só um minutinho. O advogado pergunta. Você se entende de lei? Aí ele fala, não entendo. Aí o advogado, que pena. Você perdeu metade da sua vida. A professora também fecha, né, e pergunta, você sabe ler e escrever? Aí ele fala, não. A professora, muito triste, diz também, que pena. Você perdeu metade da sua vida. E de repente, vem uma forte onda que derruba aquele barco. E o barqueiro, preocupado com a professora e com o advogado, pergunta, vocês sabem nadar? E eles falam, não. Aí o barqueiro, infelizmente vocês perderam a vida toda. E aí Paulo Freire sabiamente fala, não há saber mais ou menos. O que há são diferentes tipos de saberes. Naquele contexto, o barqueiro dominava, né? Ali era o habitat dele. A professora tinha todo o conhecimento, o advogado também. Mas naquele contexto, o barqueiro, né, pela sua vivência, ele dominava. Vamos ver também, então, um trechinho do filme.